Olá, tudo bem com você? Eu estou ótima! Aqui é Ângela Xavier e eu vou falar sobre zumbido no ouvido, o que fazer. No Brasil, mais de 28 milhões de pessoas sofrem com zumbido. O zumbido ele pode surgir de mansinho e ele vai agravando aos poucos. Ou então ele pode surgir do nada. A pessoa dorme em silêncio e acorda com zum zum. Eu quero mostrar para você que o zumbido no ouvido, ele é um sinal de alerta. Ele pode ser evitado, revertido e ele tem inúmeras causas. Mas o que é mesmo zumbido no ouvido? O zumbido ele acontece por causa do trabalho acelerado de algumas células. E se tem células trabalhando a mais, é porque tem células trabalhando a menos. Existe uma infinidade de barulhos, apitos, chiado parecendo um rádio mal sintonizado, barulho da válvula da panela de pressão, grilo cantando, cachoeira, pastilha efervescente e etc. A perda da audição é a causa mais comum, 90% dos casos. Isso indica que as células do ouvido elas foram lesionadas. O que pode acontecer depois de uma exposição a barulho intenso, só que em geral a pessoa não percebe que ela está perdendo a audição. E ela vai perdendo gradativamente a audição e também vai tendo o zumbido. Ela só vai saber se ela fazer um exame de audiometria. Os outros 10% acontecem geralmente por causas externas. Uma tensão muscular no pescoço ou então numa das vértebras da coluna, dores na região do pescoço, ela pode provocar não só essa tensão muscular, mas também ansiedade. E no caso da ansiedade, libera substâncias estimulantes que para atenuar o problema, estimula as vias auditivas e provoca o zumbido. Olha, dentes desalinhados e dificuldades na mastigação, que vão atrapalhar a articulação da boca. Erros na alimentação, por exemplo, o uso abusivo de doces, gorduras, produtos cafeinados, escassez de vitaminas ou mesmo um jejum prolongado também pode ser a causa. Poluição sonora, estresse, as doenças cardiovasculares, os batimentos acelerados, colesterol, hipertensão, arteriosclerose, diabetes, causam deficiências na irrigação dos vasos sanguíneos do ouvido. O pouco sangue significa pouco oxigênio, pouco nutriente, o que vai prejudicar o metabolismo das células do ouvido. Doenças neurológicas, diabetes, por causa dos motivos que a gente já citou acima, em relação ao circulatório, mas também altos níveis de insulina pode causar perda da audição também, por prejudicar os estímulos elétricos das vias neurais. E ter então diabetes controlado é um ponto-chave para você ficar livre do zumbido para evitar que ele aconteça. Depressão. Já a depressão, ela altera os neurotransmissores que são responsáveis pela audição. Estudos mostram que 60% dos pacientes com zumbido crônico, eles têm também depressão. E 45% apresentam ansiedade. O zumbido, ele intensifica a depressão também. Então é uma mão de duas vias. O acúmulo de cera no ouvido. Esse acúmulo de cera, ele dificulta o trabalho das células auditivas. A remoção da cera e o tratamento de alguma infecção, caso tenha, na maioria dos casos acaba com o problema. Mas você não pode limpar o ouvido com cotonete, tá certo? Não pode limpar, tem que fazer uma lavagem, algum procedimento assim. Não use cotonete de maneira nenhuma. Outra causa é o excesso de medicamento, como ácido acetil salicílico, anti-inflamatórios, antibióticos. Essas drogas, elas prejudicam a irrigação sanguínea da parte interna do ouvido.
diminuindo nutrição e acelerando o metabolismo dos carboidratos e dos lipídios, das gorduras. Olha, a cafeína, ela aumenta a intensidade da atividade das células auditivas. Algumas modificações nos ossículos do canal da audição também pode ser a causa. Uso abusivo de fone de ouvido, excesso de gordura também no organismo e escassez de vitaminas. Ora, variação hormonal, principalmente os hormônios da tireoide e os hormônios sexuais. Infecção no ouvido, tabagismo e alcoolismo. A prevenção, embora nem sempre dá para prevenir, né, o problema do zumbido, determinadas atitudes elas vão preservar a audição e assim elas vão impedir que apareça o problema no ouvido, os danos no ouvido e consequentemente não vai surgir o zumbido. Evite, por exemplo, usar fones mais de 2 horas consecutivas. Não extrapole o volume médio indicado no equipamento eletrônico. Olha, se tiver que ficar exposto a volumes acima de 9 decibéis, use protetor auricular. Para ter ideia, um show de rock tem em média 110 decibéis e a decolagem de um avião 130 do lado de fora da aeronave. Os adolescentes, eles têm sido um alvo muito comum de zumbido. Cresceu 34% o zumbido, que geralmente acontece por causa do uso, né, muito intensivo do celular. Para evitar isso, coloque o celular no viva voz quando você estiver numa ligação, use mais mensagens, né, passe mais mensagens, evite, né, de estar usando o fone, né, também de ouvido e muito alto, né, porque já está comprovado que ondas eletromagnéticas é uma das causas recentes que tem provocado zumbido aí na parte mais jovem, né, aumentado a sensibilidade do ouvido. De maneira geral, adote um estilo de vida saudável para proteger não só contra o zumbido, mas para proteger de outros problemas de saúde também. Fuja do cigarro, da bebida alcoólica e não esqueça de comer bem e fazer atividade física. Essas duas atitudes, elas previnem o diabetes, a hipertensão, a obesidade, que também pode aumentar o problema, né, ser causas de zumbido. Se a causa estiver ligada com problemas de tensão dos músculos do pescoço, procure um fisioterapia, né, fazer umas fisioterapia, massagens, né, com compressas alternadas, né, para atenuar o problema da dor e que vai também diminuir o zumbido. Como não dá para usar uma pílula mágica, o comprometimento da pessoa de mudar o seu dia a dia é fundamental. É o que tem de melhor. Para ajudar você nessas mudanças, nós preparamos um workshop Viva com Saúde. Eu preparei uma série de 3 aulas que irão modificar a sua vida para uma vida com mais qualidade, com a qualidade que você merece. E o que é melhor, é de graça, 100% online. Será dos dias 18 a 22 de novembro. Você não pode perder. Eu estou te esperando. Tchau, tchau.